Bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje eu estou aqui com a doutora Elisamara Portela, procuradora de Justiça, uma mulher extremamente atuante na defesa da mulher. E hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre o Carnaval, como estão chegando essa data festiva e que, infelizmente, com as festividades, acompanham muitos casos de violência contra a mulher, né? Doutora, nessa época tende a ter um aumento de casos de violência contra a mulher, violência sexual ou violência física também? Boa tarde. Eu não tenho assim uma estatística segura para poder divulgar, mas naturalmente nessas festas prolongadas, onde a ingestão de bebida alcoólica, aglomeração, e aonde culturalmente se acredita que o carnaval é uma festa onde a liberdade e a sexualidade devem ser exercitados sem muita responsabilidade, naturalmente a gente infelizmente tem um aumento nas ocorrências. Ao mesmo tempo que pode parecer um pouco assustador esse aumento, também significa que há uma maior conscientização, porque se as mulheres e meninas passam a relatar essas ocorrências, significa que houve uma maior conscientização. Hoje há esse entendimento maior do que é aceitável e do que não é aceitável, né? O que eu vejo assim muito que há alguns anos atrás isso era um pouco vago. Eu acho que nós mulheres não tínhamos ainda essa dimensão de até onde começa o meu espaço que não pode ser invadido, até onde eu acabo tendo que permitir, mesmo não querendo, que meu espaço seja invadido. Sim, nós vivemos um momento em que os jovens, as crianças, elas são personagens que têm direitos. E essa visão, historicamente, é muito recente. E as crianças e os jovens não tinham muita consciência de que eles também eram sujeitos de direitos. Ou seja, a minha vontade tem que ser respeitada, o meu corpo tem que ser respeitado. Um dos exemplos que eu já vi em algumas publicações é de pessoas que fazem cosquinha em criança, apertam a bochecha da criança, e isso passa uma mensagem equivocada para o inconsciente dessa criança, de que ela tem que permitir essa invasão no corpo dela. Então, quando a criança fala, não, eu não quero que aperte a minha bochecha, o adulto tem que respeitar, porque aquilo, se não for respeitado, ela vai introjetar que a palavra dela não tem validade. Quando ela for moça ou moço, quando alguém invadir a esfera corporal dela, com um abraço, com um agarrão, com um beijo, ela vai ter que se posicionar. E se ela não tem isso muito forte desde a infância, a tendência do ser humano é paralisar. Ele fica em estado de choque. E as mulheres, elas foram historicamente, socialmente, culturalmente ensinadas a permanecerem em silêncio. Aquela mulher que grita, que faz escândalo, ela não é a mulher ideal, a mulher aceita socialmente. E isso tem que mudar. As mulheres e as meninas, elas precisam se posicionar. Eu acho que a palavra de ordem é posicionamento e assertividade. Eu tenho usado isso bastante e creio que isso não é agressividade, não é falta de educação, é assertividade e posicionamento claro. Eu não quero que você invada meu espaço. Porque se houver uma invasão desse espaço, isso é mal interpretado, principalmente pelo público masculino, não importa a idade, pode ser os jovens, os mais maduros, os coroas, e achar que se acha no direito de agarrar aquela moça, aquela mulher e de invadir o espaço físico dela. E eles costumam interpretar mal o sorriso, a educação, a cortesia da mulher, o fato dela ser educada com alguém, às vezes interpreta mal e vai dizer assim, ela deu moral para mim. E quando ela fala não quero, surge então os episódios de violência. Isso é muito comum, essa interpretação equivocada da educação, da cortesia, né? As mulheres no geral, nós no geral,
ficamos às vezes até em situações complicadas por simplesmente termos sido educadas. E acontece muito isso, do homem, tanto o adulto quanto o adolescente, confundir aquela educação com bem isso que a senhora falou, que tá me dando moral. Então você me provocou e agora você não quer, simplesmente por ser educada. Normalmente as mulheres têm uma baixa autoestima e os homens têm uma autoestima no nível hard. Eu brinco que devia vender em cápsula autoestima de homem, porque... E por eles terem essa autoestima tão grande, eles acham que todo mundo tá dando mole. E nas festas de carnaval, às vezes a mulher bebe, ela se solta mais, ela está brincando, está dançando, e isso não é sinônimo de invasão corporal. Não lhe dá o direito a nenhum homem, a nenhuma pessoa de agarrar, de beijar, de forçar uma situação. E as mulheres, como eu disse, têm que se posicionar, têm que ser assertivas e deixar claro, eu não quero, não se aproxime. E isso tem que ser treinado em casa, até na frente do espelho. Eu vejo que as mulheres têm dificuldade de gritar, a voz não sai. E alguns conselhos práticos para as meninas, as jovens, as mulheres que vão para as festas de carnaval, não importa o local, viu? Pode ser um local público, pode ser um clube extremamente chique, a classe social, ou na beira do rio, ou numa localidade do interior, pouco importa o espaço. O comportamento acaba sendo o mesmo, dessa masculinidade tóxica. Procure andar com alguma colega, falar aonde está indo, ficar de olho na sua bebida, de preferência use um copo tampado, não aceite bebidas de estranhos, porque o tal do Boa Noite Cinderela não é um mito, é uma realidade. E muitos casos não são sequer notificados porque a mulher se sente culpada, envergonhada com a situação, por vezes vítima de estupros coletivos. Ela é raptada, sequestrada, levada para lugares ermos e é vítima das piores agressões que uma mulher pode sofrer. Ter sempre um celular carregado, né? Leva o power bank, carrega uma pochete, não é tão elegante, não é tão bonito, mas é seguro. Mantenha a sua identificação, a sua localização com amigas, familiares, parentes. Em tempo real. Tem ali um dinheiro escondido, uma reserva escondida, porque se você estiver num local onde você sente que tem algum clima de hostilidade, você não vai depender da carona do outro. Você vai ter pelo menos ali um dinheirinho, R$50, R$30, para você sair daquele local, pegar um táxi, pegar uma carona. E, bom, infelizmente até táxi e carona tá difícil, né, de conseguir, mas ter um meio de fuga, avisar onde está assim que puder, evitar o uso exagerado de bebida alcoólica, sexo só com proteção. Tem aumentado os índices de mulheres contaminadas com o vírus HIV, e essa juventude que não vivenciou o início da AIDS no Brasil e no mundo, que foi lá nos anos 80, está assim desacreditada, relativizando o risco. Mas tem remédio, tem coquetel, o governo fornece. Hoje o governo fornece, amanhã ele pode não fornecer. E infelizmente no meu trabalho eu tive contato com mulheres que foram contaminadas pelo vírus HIV e cada uma reage fisicamente de uma forma diferente e extremamente dolorosa, diga-se de passagem. Então, prevenir a transmissão de infecções, doenças infecto-contagiosas, o uso de preservativo, a gravidez indesejada já, não é um mito, né? Os filhos do carnaval. Sim. Tem até nome de música, de filme, não sei, os filhos do carnaval.
É uma É uma realidade. realidade. E é uma realidade social que nós nos deparamos, principalmente nas classes mais vulneráveis, nas mulheres mais vulneráveis, que por vezes são iludidas, enganadas, sob ingestão de bebida alcoólica, acabam se entregando ao prazer corporal e não se preocupam muito com as consequências. Ou quando não são vítimas do estupro, já que uma mulher embriagada ou sob efeito de droga não pode consentir. E se ela não pode consentir, você estará praticando um crime de estupro contra essa mulher. Atenção, homens. Atenção com isso. Prestem muita atenção. Se a mulher estiver sob efeito de álcool, sob efeito de drogas, ela não está com as suas capacidades mentais ali plenas e não está com a sua capacidade de discernir se ela quer aquilo ou não, se ela quer manter aquela relação sexual com você ou não. Então, quer evitar qualquer coisa? Não insista. É melhor não ter aquela relação sexual. E olhando pelo lado masculino, se o homem quiser se preservar e evitar desabores, porque isso pode acontecer, é um fato real, não se aproxima de uma mulher embriagada, você não sabe se ela é casada ou não. Exato. As pessoas muitas vezes não driblam a segurança nos locais e podem estar armadas. Pode gerar uma briga, uma discussão, até um disparo de arma de fogo, uma facada. Então, você evitar esse tipo de situação, até de dar carona para uma mulher sozinha, é uma situação perigosa, porque pode gerar um conflito, um desacerto nos interesses e eventualmente até você ser acusado injustamente de algo que você não fez. E para a mulher está valendo também, você não se colocar numa situação de risco entrando em veículos de pessoas que você não conhece ou que você está sozinha, também é outra situação de risco. Então, cautela e qualquer ocorrência que você suspeite, procure os seguranças do local, acione a polícia militar, acione a polícia civil, registre ocorrência. Aqui em Cuiabá nós temos a delegacia 24 horas dos crimes contra a dignidade sexual. Você estará protegida e amparada. Isso é muito importante. Qualquer momento que você, mulher, se ver em uma situação de risco, busque ajuda. Diz que 190, como a doutora falou, procure seguranças do local, que estejam ali, vá em busca de ajuda. Não se silencie, porque o seu silêncio pode ocasionar que você seja realmente vítima de crimes bárbaros. Nós vemos aí notícias todos os dias, crimes horrorosos, mulheres sendo violentadas, estupros coletivos, sendo assassinadas. Sim. E situações que talvez poderiam ter sido evitadas com um mínimo de cautela. Isso que a senhora falou, que a mulher se silencia, trava, me fez recordar de uma situação. Eu era adolescente, voltando da escola, e um andarilho me agarrou no meio da rua. Eu não consegui gritar. Eu consegui me desvencilhar dele ali no susto. E cheguei em casa desesperada, chorando muito. Meu irmão perguntou o que foi, eu nada. E eu não conseguia falar aquilo, eu não conseguia conceber aquilo, eu não consegui gritar para pedir ajuda e nem consegui contar o que aconteceu para ter algum tipo de ajuda também. É uma reação neuroquímica do cérebro, onde a pessoa normalmente tem essa reação de paralisia para preservar a vida. Por isso nós temos que treinar o grito, treinar a mordida, que é uma das forças mais poderosas da nossa mandíbula. É morder e gritar, mas gritar forte mesmo, sem ter vergonha da situação, de quem está olhando, porque são as mulheres que vão arcar, infelizmente, com as consequências do crime, elas que vão sofrer mais. Então nós temos que evitar ao máximo. Esse grito pode te salvar a sua vida e salvar você de um trauma que carrega para sempre. Então, mulher, treine esse grito, aprenda a se defender, e que nós viemos ensinar as nossas meninas, né? Desde Exato. Meninas, porque infelizmente nós precisamos ensiná-las. Sim, eu já vi até num filme, e eu postei no meu Instagram, não sei se você chegou a olhar, uma mãe treinando a filha. Ela agarra a filha por trás
E ela falou assim, eu sei que você está fazendo, mamãe. Eu falei, então por que você não está reagindo? Aí a filha reage, se defende, derruba a mãe no chão. Então isso tem que ser treinado em casa. Essa defesa pessoal é muito importante. Eu acredito que até como parte do ensino de educação física das escolas, deveria ser algo obrigatório, a defesa pessoal das mulheres, das crianças começarem, tanto não só as mulheres, mas no geral, mas para que as crianças possam aprender a se defender de qualquer pessoa que venha tentar lhe causar um mal. E as mães, os pais, os responsáveis têm que conversar com seus filhos, com seus adolescentes em casa. Porque se você se silencia, é um assunto às vezes desagradável, mas nós temos que tirar um tempo, conversar com eles, ver o que eles acham, o que eles já viram, e vocês vão se surpreender. Fazendo palestra em escolas ano passado, eu tive a oportunidade de conversar com crianças de até 10 anos de idade sobre abuso sexual. Mais da metade das crianças já tinham sido abordadas na rua por homens e mulheres em veículos, pedindo localização, onde fica isso, onde fica aquilo, você mora aqui. Ou seja, ninguém pede ajuda para uma criança, para um adolescente. Quem tem realmente interesse em pedir uma informação, procura ajuda numa pessoa adulta. Hoje nós temos aí na ponta dos nossos dedos os celulares, os localizadores, a internet. Então vocês vejam, e um número assustador de crianças que desaparecem. Você que leva seu filho nos bailes de carnaval, nas matinês, fique de olho no seu filho. Porque o número de crianças desaparecidas no Brasil é simplesmente assustador. Se eu não me engano, foram mais de 63 mil crianças ano passado que desapareceram. E os pais têm que estar atentos, né? Dentro de casa, com as visitas, nesses períodos de visitas de parentes no carnaval, nas festas, nas ruas, nos blocos, e ensinar os filhos a pedir ajuda, a decorar o número do telefone, o endereço da casa. Os jovens não sabem o endereço da própria casa? Exatamente. Tem que saber o nome da mãe, do pai, aonde, qual a referência para localizar esse pai e essa mãe para poder pedir ajuda. Isso é extremamente necessário, porque se por algum acaso essa sua criança ali num ambiente festivo se perde de você, ela vai saber pedir ajuda e informar, o nome do meu pai é esse, da minha mãe é esse, o telefone é esse, mora em tal lugar. Vai conseguir localizar. Porque se ela não tem essa informação, ela vai ficar perdida e talvez até ser encontrada por alguém mal intencionado. Exatamente. Crianças menores, colocar, se possível, uma identificação no bracinho, no pescoço, né? Todo cuidado é pouco. É pouco. Infelizmente, o mundo ele está... eu falo, os animais estão à solta. E não são animais de 4 patas. Não. Quando a gente vê alguns casos assustadores pela mídia, não fiquem achando que isso está longe. Pode estar mais perto do que você imagina. Você pai, você mãe, você é quem tem o dever de proteger as suas crianças e orientar. E a melhor forma é orientando essas crianças, alertando para os perigos e mostrando como sair de situações perigosas, que podem ser perigosas. Sim, e não é só em festa de carnaval, é muito comum os retiros espirituais no carnaval, de igrejas católicas, igrejas evangélicas e outras denominações também. Seu filho está seguro nesses retiros espirituais? Ele tem orientação com quem ele estará lá? Você confia cegamente naquelas pessoas que estão ali? Para pensar nisso. Isso é um alerta muito importante. Porque normalmente, às vezes, esses retiros, os adolescentes ficam sem o seu telefone celular, naquele momento aí eles não podem ter contato com o mundo externo, né? E aí, como que vai pedir ajuda? Então você tem que prestar muita atenção com quem os seus filhos andam, para onde que vai, saber exatamente o local, quem que vai estar lá e ter certeza de que realmente o seu filho vai estar protegido, vai ter alguém responsável e de confiança, da sua confiança. E como nós não podemos estar com eles 24 horas, ensinando ele essas regras básicas, de que o corpo dele é inviolável,
que não é não, e que tem aquelas partes, né, que são sinais de alerta, né? E muitas vezes é um coleguinha que pode praticar o abuso, que pode praticar o assédio, e ele tem que saber como se defender. E é grito e mordida. É o jeito mais eficaz de se livrar. Até porque quem normalmente provoca, assedia uma criança ou um adolescente, ele não quer escândalo, não quer ser exposto. Não, o que o assediador quer, o abusador quer é o silêncio. Né, o silêncio da vítima. Então ele analisa bem o perfil da vítima, por isso nós temos que treinar essas crianças. A força dele está no silêncio. Exatamente. Olha, doutora, muito obrigada às pelo ordens. tempo e por essa conversa. Esses alertas são de extrema importância, não só agora no carnaval, como a senhora diz, mas isso aqui é um alerta para todos os dias, e que os pais, avós, tios, tias, tenham esse cuidado com suas crianças e ensinem suas crianças a se defenderem de todo e qualquer abuso, né? E mulheres, não é não. Fiquem atentas, tomem cuidado, não se deixem levar pelo medo. Ah, mas eu não vão acreditar no que eu estou falando. Não se deixa levar por isso. Nós temos o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é uma diretiva do Conselho Nacional de Justiça, aplicável não só a magistrados, também ao Ministério Público, os advogados em geral, que tem que provocar a aplicação desse protocolo. E esse protocolo diz exatamente isso, a perspectiva do gênero feminino, visto sempre como mais vulnerável. Então a palavra da vítima, a palavra da mulher, do vulnerável, da criança, do adolescente, tem um peso bastante relevante na análise e interpretação dos fatos. Na justiça, no judiciário, durante a apuração, a sua voz tem vez. Você não é alguém que vai estar falando e não vai estar sendo ouvida. Exatamente. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Boas festas, bom carnaval e que seja tudo de forma consciente e tranquila para que a sua alegria seja duradoura.